Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Contentamento, exposições na Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. É possível encontrarmos contentamento nas circunstâncias difíceis em nossa vida? Se nós olharmos para a carta de Paulo aos Filipenses, a resposta é afirmativa. Sim, podemos encontrar contentamento até mesmo nas situações difíceis que nos acontecem. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Filipenses, estava preso em Roma, por ter sido entregue por conta da pregação do Evangelho. Lá, Paulo encontrou uma grande oportunidade para pregar o Evangelho e testemunhar da sua fé. E nisso ele encontrou o grande contentamento da sua alma. O contentamento cristão, de fato, está ligado à nossa disposição em honrar a Deus e viver segundo a sua vontade, encontrando alegria até mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. O texto que lemos demonstra que Paulo encontrou contentamento no progresso do Evangelho. Ele coloca a sua situação, o seu testemunho aqui, todas as coisas que aconteceram com ele, como algo importante que estava impulsionando para que os irmãos continuassem pregando o Evangelho. Desta forma, nós podemos aprender aqui que o contentamento, a alegria que Paulo expressou, estava aqui nesse texto, nesses versos, estão relacionados de fato com a pregação da palavra de Deus e com a glorificação do Senhor Jesus Cristo em todos os momentos. O versículo 12, Paulo começa dizendo, chamando a atenção dos irmãos filipenses, para que eles então parassem de ficar alarmados com a sua situação na prisão. Paulo sabia bem, estava ciente de que tudo aquilo que aconteceu com ele era para um bem especificamente, para que o Evangelho fosse pregado e Cristo fosse exaltado na sua vida.
Então, essas palavras que Paulo escreve, ele está querendo elucidar, está querendo chamar a atenção dos irmãos para essa questão, que eles não precisavam ficar desencorajados ou então na expectativa mesmo da sua morte, esperando que alguma tragédia acontecesse devido à sua prisão e que isso poderia ser alguma tragédia, algo ruim necessariamente. Paulo aqui começa então chamando a atenção no versículo 12, dizendo que as tribulações, que a prisão dele estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Dos versículos 13 ao 18, ele demonstra a maneira como esta prisão, essa circunstância difícil estava contribuindo então para a pregação. E isto se dá de duas formas. Primeiramente, porque Paulo então, estando preso em Roma, teve contato com toda a guarda pretoriana e quiçá também, podemos dizer assim, com os funcionários e até mesmo a família do imperador ali, as pessoas que viviam no palácio. Paulo, estando preso, pôde testemunhar aos guardas do Império Romano a respeito de sua fé, fazendo com que o Evangelho se espalhasse por meio dessas pessoas que ouviam de Paulo a respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua paciência, a respeito da sua mansidão, a respeito de tudo o quanto do seu testemunho pessoal enquanto ele estava ali. Ele encontrava em cada circunstância difícil, e mesmo na prisão, uma oportunidade de falar de Jesus. E aqui então nos versículos 12 e 13, ele fala que a pregação, no caso a prisão de Paulo estava estimulando o seu testemunho diante dessas pessoas. E ele diz então que toda a guarda pretoriana já conhecia a respeito de Cristo e também os demais, tendo em vista que poderia ser até mesmo as pessoas do Império Romano, a população que já tinha conhecimento do seu testemunho, a respeito da sua história e a respeito do seu amor por Jesus, do quanto ele tem se dedicado pacientemente e suportado as tribulações. Outro fator que Paulo aponta aqui, que desponta da sua prisão, é que muitos irmãos foram estimulados no Senhor, fazendo aqui alusão à união do crente com Cristo. Essa expressão no Senhor nos mostra que Cristo estava mesmo usando o testemunho de Paulo para ser um estímulo para que os outros pregassem o Evangelho sem temor, destemidamente. Porquanto algumas pessoas talvez ficaram ali, mesmo os irmãos da igreja de Roma ficaram ali consternados com a situação de Paulo, ou amedrontados, porque se Paulo pregou o evangelho logo também e foi preso, logo também eu vou pregar o evangelho e também terei de ser preso, talvez. Muitos irmãos ficaram talvez acanhados por conta disso. Mas ouvindo de tudo o que estava acontecendo com Paulo, de que Deus estava sendo generoso com ele, Deus estava o fortalecendo, sustentando mesmo na prisão, as pessoas então tiveram ali, ficaram destemidas e puderam então testemunhar a respeito de Cristo. Isso com relação, talvez, aos irmãos de Roma, ou mesmo os irmãos de Filipenses, ou das demais igrejas que ouviam a respeito do testemunho de Paulo. Ele demonstra aqui que muitos foram encorajados a pregar o Evangelho. Os versículos 14 e 18 nos mostram isso, por causa do seu testemunho. E até mesmo aqueles que pregavam não com as motivações certas. Os versículos de 15 a 17 destacam que uns, movidos pelo testemunho de Paulo, impelidos ali, estimulados pelo próprio Senhor, ouvindo daquilo que Deus fizera na vida de Paulo, pregaram o Evangelho sinceramente, entendendo que Paulo estava lá preso por causa do Evangelho, estava lá por causa da defesa da fé, como ele bem vai dizer aqui, a defesa do Evangelho no versículo 16, e pregavam sinceramente, pregavam porque amavam a Cristo, mas outros, aproveitando-se da situação, pregavam Jesus, pregavam talvez a verdadeira mensagem a respeito de Cristo, da vida e obra de Jesus, mas para poder exaltar-se a si mesmo e ganhar posição, ganhar uma plateia, ganhar audiência com as pessoas no Império Romano. De fato, Paulo não está tratando aqui de pessoas que são considerados falsos mestres, ou pessoas que carregam uma mensagem falsa do Evangelho ou outro Evangelho, mas trata-se aqui de fato de pessoas que
conhecem a verdade, falam a verdade, porém com motivações erradas, com motivações incorretas. Paulo destaca que até mesmo essas pessoas foram impelidas pelo seu testemunho, foram impelidas ali por aquilo que estava acontecendo com ele para pregar o evangelho. Só que, de fato, era por motivações escusas, era por inveja, era por porfia, era para exaltarem-se a si mesmo. De fato, Paulo se alegrou não com o fato desses homens estarem pregando com motivações erradas, mas está pelo fato de Cristo estar sendo pregado, mesmo através da boca desses homens que queriam apenas uma plateia, que queriam alcançar apenas a audiência das pessoas. Paulo se alegrou, como vai bem dizer o versículo 18, né? Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei no fato de que em Cristo estava sendo pregado. Não importa se era pela boca daqueles que falavam sinceramente ou se era da boca daqueles que falavam, né, por motivações escusas. Paulo se alegrou porque o seu testemunho serviu como um estímulo à pregação da palavra de Deus. O contentamento de Paulo é visto aqui. Paulo entendeu que o contentamento cristão verdadeiro está baseado na perspectiva do Evangelho, em que o Evangelho estava crescendo. As suas tribulações, o seu sofrimento estava sendo um combustível para o crescimento do Evangelho em toda a cidade de Roma. E aquilo para ele era motivo de grande alegria. Então ele estava aqui, de fato, de certa forma, confortando o coração dos irmãos filipenses, aqueles que estiveram participando com ele nas suas aflições, que mandaram para eles as provisões necessárias para ele viver aquele momento, tendo em vista que um prisioneiro na época do Império Romano era responsável ali pelo seu próprio sustento, não como nos dias de hoje. Então aqueles irmãos não se esqueceram de Paulo e demonstravam certa preocupação com ele. Então Paulo estava acalmando o coração desses irmãos, chamando a atenção deles que era necessário que isso acontecesse. E sim, é possível se regozijar nos momentos difíceis da sua vida. Por quê? Porque o evangelho de alguma forma está sendo estimulado, progredindo, sendo pregado através desse testemunho dele na prisão. Como vai afirmar o William Hendrickson no comentário à carta aos Filipenses, essas pedras de tropeços, né, essa prisão, essas acusações que foram muitas vezes colocadas por Satanás para bloquear e impedir o progresso do Evangelho, se converteram em degraus para uma melhor compreensão e uma apreciação mais profunda da verdade redentora de Deus, e suscitou coragem para sua defesa. Ou seja, aquilo que os inimigos tensionaram fazer com Paulo para prejudicar a pregação do Evangelho se tornou, na verdade, um estímulo. Deus reverteu as más intenções daqueles que entregaram Paulo para ser preso e transformou as intenções más do coração dele e converteu para que o Evangelho ele prosseguisse, ele ganhasse, a igreja crescesse com toda essa questão e sofrimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, porém, não se alegra apenas de que pelo fato das suas cadeias, das suas algemas contribuírem para estimular a pregação, para que os irmãos pregassem o Evangelho. Mas também ele se alegra porque, por meio delas, né, ele estava podendo testemunhar a respeito de Cristo e glorificar a Cristo naquele momento, naquele sofrimento especificamente que ele estava tendo. Os versículos 19 até o versículo 26 nos mostram da perspectiva que Paulo tinha para o futuro. Ele expressa que o seu desejo, de alguma forma, de ser livre para poder continuar o seu trabalho, mas ele confiava a tal ponto em Deus que, mesmo que se ele não fosse livre, que se ele chegasse mesmo a ser condenado, ele estava contente porque Cristo estava sendo honrado na sua vida por meio daquele sofrimento, por meio daquela situação. Ele começa dizendo no versículo 19, pelo que estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja,
ele acreditava que as súplicas que os irmãos estavam fazendo por ele, assim, da mesma forma que ele fazia pelos irmãos, e os irmãos de Filipenses respondiam também orando por ele incessantemente, e a ação do Espírito de Jesus Cristo, a ação do Espírito do Senhor, resultaria na verdadeira liberdade dele, na verdadeira libertação. E isto talvez na vida ou talvez na morte. De qualquer forma, Paulo se veria livre ali para poder continuar glorificando a Deus e honrando a Deus em toda a sua vida. A expectativa que Paulo tinha, como vai nos mostrar os versículos 20 e 21, é que ele de fato seria solto, né? Porque ele esperava isso para a questão do progresso do Evangelho. Havia muita coisa que ele ainda pensava e que precisava ser feita com relação aos irmãos, com relação à igreja, com relação ao seu trabalho, ao seu apostolado. Contudo, ele expressa aqui que a sua esperança estava em Cristo, né? E ele diz que ele em nada seria envergonhado, mesmo se ele ficasse morto ou vivo, se ele permanecesse vivo. No versículo 21 tem a sua célebre frase, a sua célebre afirmação: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia que existia uma outra realidade que era bem melhor do que aquela que ele estava vivendo, uma realidade plena de satisfação, de companheirismo ao lado de Jesus Cristo, que era de fato de descanso, bem melhor do que esta aqui que nós e aqueles irmãos estavam vivendo naquela época. Ele entendia que, mesmo sendo morto, ele estaria livre de todos os fardos, de todo o pecado, de tudo aquilo que poderia acontecer com a sua vida. Com ele aqui, todas as labutas que ele teria de passar. Paulo compreendia isso de verdade e entendia que ele não ficaria envergonhado, seja ele vivendo, seja ele sendo livre de fato para pregar o evangelho, ou sendo ele condenado mesmo à morte, como era o caso de muitos prisioneiros que estavam ali aguardando uma sentença do imperador ou das autoridades ali do império. Mas ele expressa o seu desejo de ficar. Entretanto, como vai dizer no versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele estava aqui, de certa forma, numa contenda, numa luta consigo mesmo, porque ele queria muito estar com Jesus, ele entendia que aquilo era bem melhor para ele, mas por causa dos irmãos, por causa da necessidade de discipular os irmãos, de poder ajudar-lhes na questão, na sua vida espiritual, na formação da igreja, na formação dos obreiros, ele sentia a necessidade ainda de que era necessário permanecer por mais algum tempo. Por isso ele diz no versículo 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, ou seja, para o vosso crescimento, para que vocês possam ter a verdadeira alegria na fé. Então ele entendia que tinha algo a mais que ele precisava fazer naqueles momentos, que ele precisava desempenhar a sua função, a sua missão ali, e ele se alegrava em saber que Deus iria libertá-lo de fato daquelas prisões para que ele continuasse então a pregar o evangelho e a edificar a vida dos irmãos. E fato, como nos conta a história, que Paulo não foi condenado, mas foi livre né? Talvez ali com algumas restrições, mas ele foi livre então para continuar o seu trabalho. Dizem aí que Paulo fez até uma terceira viagem missionária depois dessa, ele continuou desempenhando a sua função apostólica, a função de encorajar os irmãos, até que então ele escreve depois, posteriormente, já logo preso novamente, depois lá no reinado de Nero, ele vai ser preso e escreve as palavras, a sua carta a Timóteo, dizendo que a sua vida o seu tempo já estava se esgotando nessa terra. Mas em tudo, Paulo demonstrou aqui o verdadeiro contentamento, o contentamento de poder honrar a Cristo, ainda que seja em vida ou em morte. O desejo de Paulo, como escravo de Cristo, como ele se designava, era honrá-lo. E esta era a verdadeira alegria que ele tinha.
A verdadeira alegria que ele tinha não estava no fato dele viver ou dele morrer, mas no fato dele poder pertencer a Jesus Cristo. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim: qual é o seu único conforto na vida e na morte? A resposta cabe bem àquilo que Paulo disse a respeito de si mesmo. Diz assim: o meu único conforto é que, em corpo e alma, na vida ou na morte, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que, ao preço de seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante e de todo o coração. Paulo tinha, talvez, é claro que esse catecismo foi escrito milhares de anos depois, né, da vida de Paulo, da morte de Paulo, mas de fato expressa aquilo que esses versículos nos mostram a respeito da sua satisfação de ter a Cristo, seja na vida ou seja na morte. Ele estava vivendo de todo o coração para poder servir ao Senhor. Essa era a motivação maior dele, que trazia grande contentamento à sua vida. E maior ainda contentamento, maior regozijo estava na questão da pregação do Evangelho, né, no progresso do Evangelho, na pregação da palavra de Deus pela boca das pessoas, sabendo que a sua situação estava sendo um estímulo usado pelo próprio Senhor para que os irmãos pregassem o Evangelho em todo lugar e para que o Senhor de fato seja glorificado e engrandecido, ainda independente de qualquer situação. Muitas vezes nós nos questionamos como nós começamos esse podcast, a pensar nesse podcast a respeito do propósito que muitas aflições, né, do propósito de muitas aflições na nossa vida. Ao olharmos para situações de primeiro momento, nós não conseguimos enxergar um propósito redentivo e às vezes até nós não conseguiremos entender o porquê ou os propósitos de Deus. Mas de fato, Deus tem um propósito para nós em todas as coisas. E nós podemos nos alegrar ainda mais se as nossas circunstâncias estão motivando e impulsionando os irmãos a pregarem o Evangelho, a poderem testemunhar da sua fé, tendo o nosso testemunho como um estímulo para que as pessoas conheçam a Jesus e se convertam a Ele. Esse texto nos ensina que precisamos olhar nossas circunstâncias como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Precisamos enxergar as circunstâncias de sofrimento na nossa vida como uma porta para poder testemunhar a respeito de Cristo. Todos nós estamos envolvidos de alguma forma nesta pandemia que está acontecendo. A nossa vida mudou durante esses dias. E eis aí a oportunidade que Deus tem nos dado para testemunhar a respeito de Jesus, para poder falar do seu verdadeiro amor, para poder testemunhar a respeito da sua vontade em nossa vida, a sua vontade revelada nas Escrituras. Uma nota interessante na Bíblia de estudo Herança Reformada, publicada pela editora Cultura Cristã, chamou a minha atenção e eu quero compartilhar com você neste momento, a respeito deste texto que nós acabamos de ler. Pelo que você vive, a fama do nome de Cristo é mais importante para você do que o conforto e a vida fácil? A vida de Paulo estava tão entranhada em Cristo e no Evangelho que ele não queria nada mais do que ver o Evangelho progredir, mesmo se isso significasse que outros tentariam aumentar a sua aflição, como era o caso daqueles pregadores que pregavam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, mas com motivações erradas. Quando as circunstâncias da vida ficam difíceis, é fácil focar em si mesmo e buscar minimizar o desconforto. Mas Paulo nos encoraja a permanecermos firmes e a viver de um modo digno do Evangelho. De forma como ele mesmo demonstrou aqui nas suas palavras,
a honrar a Deus, mesmo independente da sua circunstância. O resultado daquilo que seria produzido da circunstância que ele estava. Se ele viveria ou se ele morreria, ele continuaria honrando e continuaria sendo feliz, estando contente, porque Cristo de fato estava sendo honrado, e isso era o suficiente para Paulo. Muitas vezes nós ficamos focados em nossa própria dor e nos esquecemos, muitas vezes nos esquecemos de Deus, muitas vezes nos esquecemos de que Ele tem um propósito a respeito de todas as coisas. Ficamos amargurados e não conseguimos muitas vezes compartilhar a nossa fé. Contudo, esse texto nos convida a encontrar o verdadeiro contentamento, honrando Jesus Cristo em todo o tempo, em toda a nossa vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser contigo nesse momento, que você possa encontrar nele graça para poder vivenciar esse momento, seja ele um momento confortável ou um momento difícil, como a maioria dos brasileiros e dos irmãos em Cristo estão vivendo. Apesar do coronavírus estar aí, as perseguições aos cristãos não pararam. Apesar do coronavírus, pessoas têm perdido a sua vida muitas vezes por questões de enfermidade, que não seja esta, né? Além desta, que é a da Covid-19, as pessoas estão ainda, né, vivendo a sua vida, né? E Cristo está sendo glorificado por meio delas. A vida delas está sendo como um testemunho para que as pessoas então conheçam e honrem e preguem mais a respeito do Senhor. Que nós possamos encontrar o verdadeiro contentamento, como Paulo encontrou, na pessoa do Senhor Jesus, se agarrando a Ele em todas as circunstâncias. Que Deus o abençoe.